chamar aqui, ó, vocês fiquem à vontade se quiser subir na mesa, arremessar a cadeira. Tem as pautas André Rizek. A gente está chamando o Fla-Flu de, nesse momento, o maior jogo do Brasil. Nesse momento. Calma. É o jogo do Brasil no fim de semana? Do sábado, do domingo, às 4 da momento, tarde. o maior clássico do Brasil. O maior clássico do Brasil. Vou explicar por quê. Discorra. Eu acho que não existe um jogo que é o maior do Brasil. Né? O Grenal, quem é do Rio Grande do Sul vai achar que é o Grenal, quem é de Minas vai achar que é o Galo e Cruzeiro, quem é de São Paulo vai achar que são os clássicos de lá, o Vascaíno vai achar que é Vasco e Flamengo, o Botafoguense vai achar que é Botafogo e Flamengo. Nesse momento, me aponte um clássico maior do que o Fla-Flu. Com o Maracanã dividido com as duas torcidas, os dois últimos campeões da América, os dois últimos treinadores da seleção brasileira, o time de maior investimento da América do Sul, o elenco milionário do Flamengo contra outro que nos últimos anos equilibrou esse confronto na filosofia de jogo do seu treinador, que chama muita atenção. Você sempre fala, o que ele vai fazer? Os últimos reis da América, né? Cano e Pedro, os grandes jogadores do continente. Clássico brasileiro. O tipo de rivalidade. Uma besteira, rapaz. Grenal é clássico regional. Times. Acho que o Rio de Janeiro dilui isso um pouco, porque você tem os quatro grandes. Acho que São Paulo dilui isso um pouco também. Tá falando Minas, besteira. Porto Alegre tem uma característica diferente. E o fato de o Grenal ter esse aspecto mais identificado com o estado absoluto, né? Aquela coisa do Rio Grande, que inclui o gauchismo, inclui Santa Catarina, inclui Paraná, Mato Grosso do Sul, você vai até Rondônia. Então essa coisa do Grenal, eu acho que ela tem uma outra proporção. Mas é uma discussão boa sob o ponto de vista técnico. Você colocou argumentos técnicos muito legais. Não falei nem da Misha, do Nelson Rodrigues, do Mário Filho. Tô falando porque, no fim dos anos 90, eu acho que Corinthians e Palmeiras era o grande jogo do Brasil. Corinthians bicampeão brasileiro, Palmeiras campeão da América. Em 13 e 14, Galo e Cruzeiro era o grande jogo do Brasil. O Cruzeiro bicampeão brasileiro, o Galo campeão da América, final de Copa do Brasil. A rivalidade Grenal, não precisa nem ter jogo para ela existir, então sempre é um jogo importante. Mas no momento eu não enxergo. No clássico regional, maior que o Fla-Flu. Quando você bota esse cercadinho aí, no momento, o maior clássico do Brasil é o Fla-Flu? Pode ser. No momento. E sim, e mérito das equipes, né, cara? Por exemplo, eu tô numa expectativa vezes, semanas livres de trabalho. O time tem evoluído. Está conseguindo. Eu não me lembro a última vez que o Arrascaeta começou uma temporada tão bem fisicamente. E isso faz diferença na hora do Flamengo entrar em campo, assim. E algo que o Fluminense não teve. Porque, infelizmente, o time que é bem sucedido numa temporada no Brasil, ele paga um preço no início da temporada seguinte. Ele volta de férias depois. A pré-temporada é um pouco mais arrastada. O Fluminense fez um mês de trabalho agora, dia 22, 23 de fevereiro. O Flamengo já vinha treinando desde o início de janeiro, porque o Flamengo encerrou a temporada cedo ano passado. O Fluminense vai até dia 22, dia da final do Mundial de Clubes. Então, assim, eu acho que em relação ao primeiro Fla-Flu, que o Flamengo se apresentou bem melhor do que o Fluminense, eu imagino nesse sábado à noite uma diferença já menor nesse aspecto físico. Acho que essa semana de treinamento o Diniz já consegue equilibrar mais alguns pontos, embora ele tenha um desfalque do André, que é um desfalque assim muito grande, muito importante. Você vai ficar só comigo nessa história de quem é o maior clássico do Brasil? Não, vamos mandar. Eu só vou responder. Fala-me o maior clássico do Brasil. É só provocação, não precisa, ninguém precisa responder. Você quer que ela responda? Você perguntou pra mim? Rapaz, ele está inconformado. Não tem muito... Eu não tenho muito essa questão de qual é o maior. Eu acho que cada um é grande dentro da sua realidade. O Grenal tem uma semana muito forte de discussão. Acho que talvez, olhando fora do Rio de Janeiro, acho que em outros estados ninguém esteja debatendo nas mesas de bar como vai ser Flamengo e Fluminense desse fim de semana. Imagino eu. Então eu tô pensando por esse ponto de vista, né? Imagino lá. Vocês não conhecem nada de Brasil. Um pouquinho mais perto aqui do Rio. Vocês vivem numa bolha. Imaginar fora do O Brasil Rio de Janeiro, inteiro tá falando em Fla-Flu. Nossa, o André vai jogar e não vai jogar, quem vai jogar no lugar dele? Agora, eu acho que pro futebol brasileiro, se a gente for olhar aí nos últimos 5, 6 anos, a gente falava ali de 3 times brigando por coisas grandes sempre. Aí esse leque se abriu um pouco mais. O maior exemplo foi o Brasileiro do último ano, a temporada do último ano, não pelo título do Palmeiras apenas, mas pelo título da Libertadores, pelo que aconteceu na Copa do Brasil. E eu acho que o Fluminense puxa essa fila, né, de quebrar um pouco o que a gente já tinha como obviedade.
Mas eu acho que o começo de temporada do Fluminense, vou muito na carona do que disse o Eric em relação ao Flamengo, ela tá muito conturbada, porque voltou do Mundial, depois teve férias, perdeu alguns jogadores importantes, o time tem sofrido muitos gols. Perdeu quem? Perdeu o Nino só, minha filha. Uma decisão e conquistou o título da Recopa. Exato, a gente tem uma expectativa muito grande em relação a esse jogo, mas pode ser o maior jogo do Brasil. Uma semana de manchetes bombásticas, o Globo trouxe a informação, depois da derrota do Fluminense pro Botafogo, eu juro que eu estava lendo assim, quase caí da cadeira, que o Diniz tem o pior desempenho de um treinador na história do Fluminense. Talvez o Diniz seja o maior treinador da história do Fluminense, no meu entendimento, talvez. Mas que ele tem o pior... O maior, não sei, aí cada um vai discutir o seu favor. Não, a torcida assim, não quer saber de estatística nem de números. Vai no livro. Isso aí é importante para vocês jornalistas. Pra gente taça na mão. Pelo menos a minha opinião é essa. E ultimamente aí taça na mão que não nos falta. O Fluminense em clássicos sem vitória. Mas tem clássico, hein? Tem, né? Clássico regional, pra caramba. É curioso mesmo Você isso. deu o sorteio da Copa do Brasil, Sim, né? E poderia ter sido as quartas de final da Libertadores, se o Flamengo não tivesse caído pro Olímpia. Agora, tem um empate aí que eu acho que teve sabor de vitória, né? Porque o jogo seguinte ao título do Fluminense foi contra o Internacional, fora de casa, ele ganha com o time reserva. E ele vai jogar com o Flamengo estava tentando arrancar, já que o Botafogo estava oferecendo, eu não quero. O que é ser Freou o Flamengo do Tite. E aí ele freou o Flamengo do Tite com aquele 1x1. Saindo atrás no primeiro tempo 1x0. Então é um empate com sabor de vitória. O bumbum até que ficou famoso. O Fluminense já fez gol de barriga, agora fez gol de bumbum. Tá? Depois o Flamengo perdeu do Galo, 3x0, mas aquele empate tipo assim, freava qualquer sonho que o Flamengo poderia ter de pegar o que o Botafogo estava entregando a todo mundo. Foi logo depois da Libertadores, não foi? Foi sempre depois, teve o Inter no O Inter foi 100% reserva, o Fluminense. Pelo parte do Diniz. Tá aí o Rizek tendo sensatez. Ele tem, eu consigo listar assim 5 opções que ele tem. E acho que ele vai fazer a sexta, aquela que eu não estou nem imaginando. Porque eu sempre espero algo diferente do Diniz. Então, na ausência do André, que é um titular absoluto, ele pode, por exemplo, tirar o Thiago Santos da zaga e colocar o Thiago Santos no meio campo. Uma possibilidade, por um zagueiro. Ele pode simplesmente colocar o Alexander ali. Né? Pode colocar o Lima. Ele pode recuar o Ganso, como já fez várias vezes. Lima é bom jogador, mas de volante não dá. Frente. Ou o Renato Augusto no meio. Uma outra possibilidade. O Marlon que aparece ali é o zagueiro. Tá machucado. Tá machucado. Então pode ser o Antônio Carlos. Né? Acabei de receber informação que o Marlon tá machucado. Então assim, essas são as que eu ou sei lá, pode ser ainda mais louco, colocar o Diogo Barbosa no lateral, puxar o Marcelo pro meio. Não. Eu digo isso. Eu digo isso porque no dia de Fluminense e Inter. A gente não tem substituto. Não tem. E no dia de Fluminense e Inter, a gente estava especulando sobre como ele jogaria contra o Internacional. Ninguém aqui imaginou que ele fosse colocar o John Kennedy naquele dia e tirar um volante do time. Ninguém imaginou, e ele fez contra o Internacional, no Maracanã. Então, assim, tem essa expectativa também do que ele vai fazer. Alguém tem alguma aposta? Alguém quer sugerir ou alguma ideia mais maluca ainda? Eu acho que pode ser. Eu imaginaria o Alexander hoje. Mim, é a mais simples, né? Seria mais normal, assim, né? Porque ele consegue pôr o Martinelli pelo lado direito ali, o Alexander pelo lado esquerdo, ele pode trocar com o Marcelo eventualmente, e o Marcelo jogar um Não pode deixar esse meio campo desprotegido, entendemos que o Fernando Diniz não tem muito disso, mas, né? Agora, ele pode fazer tudo isso, botar o Renato Augusto, botar o Lima mesmo. Então, eu apostaria no Alexander. Como não temos, assim, uma apuração, uma informação, a gente não vai criar uma escalação do Fluminense aqui para fazer um que é melhor que os 11. A gente vai fazer o que é melhor. O pessoal já me mandou aqui, o Marcelo Neves, setorista do Fluminense no GE. Globo. Eles apuraram que o Lima e o Renato Augusto são testados na vaga do André. Está no GE essa matéria. Ou seja, errei tudo. Não, são testados, mas não sabemos se eles serão aprovados, né? Sim. Achei que Então, como a gente não tem, a gente não quer inventar uma escalação aqui, a gente vai fazer um que é melhor com os jogadores que a gente sabe que estará em campo. Roda a vinheta. Bom, deixa eu falar o que eu penso. O Diniz, ou ele vai ser pragmático, simplesmente botar ali o Guga, lógico, o Guga já é garantido de entrar, né? E colocar ali o Alexander na cabeça de área no lugar do André e manter o restante do time.
Ele pode ser teimoso, isso daí eu insisto em dizer, pode ser teimoso em querer colocar o Lima como volante, isso daí já está mais que provado que não dá certo, né? Pode também ser um pouco mais ousado, colocar o Renato Augusto, aí ele teria que dar um jeito ali de compor melhor ali a zaga, né, para poder fazer uma proteção. Ou ele pode ser totalmente ousado, lançar o John Kennedy, né, jogar totalmente ofensivo, coisa que eu não acredito, apesar de não descartar, né? Enfim, a escalação do Fluminense, devido aos desfalques aí, ainda está muito indefinida. Tem também a questão do Marcelo, que a gente não sabe se joga, se não joga, né? O Marlon também está fora, ou seja, são muitos desfalques e possibilidades assim, que no momento está difícil da gente entender o que o Diniz pretende, né? Eu dei assim as opções no caso daquilo que ele poderá fazer, mas eu acho que ele vai ser mais pragmático, até porque é o primeiro jogo. Ele deve estar escalando ali Alexander, e também penso que poderia ser o Felipe Andrade, que também cumpriria bem aquela função ali, já demonstrou que pode fazer isso tranquilamente. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco deve estar surgindo notícias mais precisas aí do que vai ser essa escalação. E como eu falei, espero que ele não venha com Lima, sabe? Como eu já disse também em vídeos anteriores, não tenho nada contra o Lima, acho ele um bom jogador, mas de volante não. Por favor, Diniz, aí não. A gente já viu por várias vezes que não dá certo e seria uma teimosia caso isso vier a acontecer. É isso aí, vamos pra cima, tá na hora de ganhar clássico e acabar com essa história, né, de que tem 11 jogos que não ganha e não sei o que. O contexto, eu não vou ficar aqui repetindo, já falei o porquê. Ele, em algum momento aí o jornalista aí até falou, de acordo com aquilo que eu penso, que isso aí dependeu muito do que estava acontecendo no momento com o Fluminense na Libertadores e depois na Recopa. Vamos lá, né? Vamos esperar para ver a confirmação do time. O que importa agora é voltar a ganhar, até porque o time nesse momento vai estar focado e envolvido somente nessa semifinal do Carioca, e isso é um fator que pode sim fazer com que haja uma melhora e um desempenho melhor do time. É isso aí, vitória Fluminense e até breve.